Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, falando aqui do jogo bem ruim, o resultado bem ruim, entre Santos e Atlético Mineiro, a inauguração aí daquele gramado horroroso que eles deram para a Arena MRV. Então o Santos teve seus momentos, não chutou a gol e saiu com a derrota contra o Galo. Falaremos então deste Atlético Mineiro 2, Santos 0. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha, comente e me desculpe pela demora. Foi um fim de semana corrido, não consegui fazer o pré-jogo, mas não vai ser por falta de comentários um pouco deprimentes que estaremos aqui. Um Santos que entrou em campo, estou aqui baixando a escalação, mas entrou em campo com a volta de João Lucas. Eu acho que foi o grande destaque, positivo ou negativo, diga você, mas a coisa a se salientar, já que o João Lucas não esteve nem entre os relacionados na última partida. Então o Santos foi a campo com o João Paulo no gol, João Lucas, João Basso, Alex na zaga e Dodô na lateral esquerda, Rincon e Rodrigo Fernandes, os dois volantes estrangeiros, marcadores na volância, Lucas Lima no meio, Jean Lucas aparecendo como ponta, ou mais avançado, Mendonça no outro lado e Marcos Leonardo na centroavância. Esse foi o time do Santos que, como eu disse, variou momentos. Começou tomando pressão do Atlético Mineiro, depois entre os 5 e 8 minutos conseguiu dar trocar algumas bolas de maneira um pouco mais eficiente, de uma maneira um pouco mais interessante no campo de defesa do Atlético Mineiro, no seu próprio campo de ataque, mas aos 12 minutos deixou muito clara sua inconsistência defensiva. O Hulk foi lançado, ele deixa de calcanhar e o Paulinho vem pelo meio, chuta da entrada da área, o João Paulo não defende. Um belo gol, uma jogada muito bonita, mas que demonstra como esse time do Santos ainda não tem uma consciência defensiva tão sólida, talvez tão implementada pelo Aguirre. Um acompanha o Hulk, mas ninguém acompanha o Paulinho, sendo que tem dois volantes para defender. Então é uma situação complicada. E aí o Santos começa a se recuperar um pouco. Teve um momento bem ruim depois do gol, mas se recupera, se reergue e começa a se aproximar do gol do Atlético Mineiro. O Marcos Leonardo perde uma chance em que ele chuta para fora do gol, perde outra que ele tá mais ou menos na marca do pênalti, isola a bola. No final ainda do primeiro tempo perde mais uma chance. E o Santos deixou uma sensação de que poderia voltar bem, só que vem o segundo tempo e com o segundo tempo a realidade bate muito forte no Santos. O Santos foi dominado no segundo tempo, tanto que aos 22 minutos do segundo tempo o Paulinho recebe nova assistência do Hulk, né, dessa vez é um cruzamento, ele completa e dá números finais. Vale dizer que o Atlético Mineiro ainda teve 2 gols anulados, um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. Os dois bem anulados, mas que novamente demonstram essa falta do Santos, da defesa do Santos, acompanhar o ataque adversário. Então, no primeiro lance, no primeiro tempo, o Santos deixou a lateral relativamente livre. O Hulk estava impedido, mas daí ele passa, acho que pro Paulinho mesmo marcar o gol, ele teria marcado outro gol. E no segundo gol, anulado, os dois foram bem anulados. O João Paulo escorrega no gramado horrível da MRV Arena, deixa a bola passar, mas tem a participação, ele sai em cima de um jogador do Atlético que estava impedido. Depois do segundo gol, só então, depois dos 22, já nos 25 do segundo tempo, que o Aguirre vai tentar fazer substituições. Ele tira o Rincon absolutamente exausto e o Lucas Lima para colocar o Lucas Braga e o Dodi. Então ele tira o volante defensivo e o meia de ligação para colocar um volante
volante, um volante Dodge, vai. Eles tentam fazer o box-to-box, e o Lucas Braga, que normalmente entra como ponta. E aí, o Jean Lucas recorria um pouco mais, talvez, para fazer essa meia, junto com o Dodge. 9 minutos depois, praticamente 10 minutos depois, já aos 35, saem João Lucas e Jean Lucas para entrar o Patati, que não foi mal, e o Furt de centroavante. Então ficam o Furt e o Marcos Leonardo saindo um pouco mais da área. E no final, já nos acréscimos, saiu o Mendonça para entrar o Kevson. O Santos, que terminou o jogo com, segundo aqui o SofaScore, 44% de posse de bola, mas terminou o primeiro tempo com 48%, então muito próximo o primeiro tempo. O primeiro tempo realmente foi melhor do Santos, só que no segundo tempo só teve 39% de posse. No segundo tempo, bem pior do Santos, que teve 13 finalizações e o exorbitante e impressionante número de 0 finalizações no gol. O goleiro Everson, na prática, não teve que fazer nenhuma defesa. Acompanhou umas bolas que saíram, enfim, mas não fez nenhuma defesa. Com este resultado, o Santos se mantém na zona de rebaixamento. Se for falar, assim, considerando os outros resultados da rodada, o Santos tirou um gol de diferença do saldo para o Bahia. O Santos, que estava aí com uma diferença muito grande no saldo de gols para o Bahia, já diminuiu um pouco isso, mas continua grande. O Santos, que marcou 21 gols e tem 34 gols tomados. Nossa senhora, um terrível saldo de menos 13. E o Bahia, que tem um saldo de menos 6. Então a diferença aí de 7 gols era de 8 antes. O Bahia, que tomou de 3-0 no fim de semana do Botafogo, líder do campeonato. O Vasco, e aí a nossa situação do campeonato é que ficamos com os 21 pontos, mesmo número de pontos do Bahia, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, seguimos na zona. 5 pontos na frente do Vasco, que perdeu do Palmeiras, mas tem um jogo a menos, então o Vasco pode chegar a 19 para igualar o número de jogos do Santos. E aí, 7 na frente do Coritiba, que perdeu novamente, e 8 na frente do América, que venceu e tem um jogo a menos. Então o América também pode chegar a 16 e se aproximar do Santos. Olhando para fora, o Goiás acabou não se distanciando, nem Corinthians, nem Inter, nem Cruzeiro. Então, o Santos tem 21, o Goiás tem 24, o Internacional, o Corinthians e o Cruzeiro com 25. São os times aí mais viáveis de serem alcançados, numa sequência que o Santos terá agora de muita importância. Muitos torcedores, muitos influencers já estão falando dessa sequência como uma sequência meio decisiva do Santos. O Santos termina o mini campeonato mineiro contra o América fora, no próximo domingo. Depois o Cruzeiro no meio da semana. E aí enfrenta o Bahia enfrenta o Bahia fora, enfrenta o Palmeiras fora e recebe o Vasco. O Palmeiras é sempre um jogo complicado, mas terão aí 4 times dentre esses 5 próximos adversários que o Santos tem uma proximidade na tabela e precisa de resultados. América Mineiro, Cruzeiro, Bahia e Vasco. América Mineiro, só que a maioria dos jogos fora, né? América Mineiro fora, Cruzeiro em casa, Bahia fora, Vasco em casa, mas com o Palmeiras fora também. Se conseguisse empate contra o Palmeiras, já seria um resultado excelente. Mas o Palmeiras não tá jogando tanto assim. Enfim, vamos ver o que acontece com este Santos nessas próximas rodadas. Lembrando que os times não vêm fazendo bons jogos, né? O Cruzeiro tá numa sequência ruim, vem de alguns jogos já sem vencer. O Bahia começou bem, mas é inconstante. O Goiás também emendou algumas boas vitórias, mas já tem algumas derrotas, já 2 derrotas seguidas. Então, 2 empates seguidos. Então, são times que dá para o Santos alcançar se conseguir ter algum tipo de constância. Lembrando que o Santos não teve o Joaquim, que entrou muito bem como lateral direito improvisado, mas fazendo aquela linha de 3 zagueiros no jogo contra o Grêmio. E não terá o Dodi, que tomou o terceiro amarelo na próxima partida. Se tudo der certo, falaremos dela mais tarde, quando estiver chegando a partida contra o América Mineiro, que esperamos seja uma vitória lá em Minas. Agora, se eu não me engano, o Santos continua em Minas. Não sei se vai voltar para depois ir de novo. Não acho que compense muito.
Mas é um Santos que precisa encontrar aí essa forma de jogar ou esse preparo físico, enfim, para que consiga repetir este melhor momento que foi contra o Atlético Mineiro durante a maior parte da partida. Então o João Paulo que vacilou no gol que foi anulado, dos outros eu não vi culpa dele exatamente. João Lucas muito fraco, João Lucas é muito ruim. Já tem alguns comentários que eu vi pelo Twitter do Aguirre não contar mais nem com o João Lucas nem com o Gabriel Inocêncio, só que o João Lucas tem contrato aí até 2025, se eu não estou enganado. Vamos ver se o recém-chegado Júnior Caissara vai ajudar a melhorar essa situação da lateral direita. Basta e Alex Nascimento não fizeram um jogo bom, o Santos deu muitos espaços. Eu estou elogiando aqui o momento bom do Santos no ataque, só que a defesa, como um todo, e durante todo o tempo, ela foi muito insegura. O Hulk, o Pedrinho, o Paulinho chegavam tocando bola muito fácil na defesa do Santos. Fizeram várias jogadas parecidas, descida da linha de fundo, lançamento com o Hulk passando pro Paulinho, e ninguém acompanhava. Então, uma nota negativa da defesa. Vou incluir o Dodô nessa também, ele não cobriu direito a lateral dele, também não teve boas chegadas no ataque. O Rincon, muito do que foi falado assim, é que ele mostrou que está fora de ritmo, e aí pesa tanto a idade quanto o tempo que ele ficou sem jogar. Ele, no jogo contra o Grêmio, entrou por pouco tempo, conseguiu se manter em alto nível mais tempo, até porque o jogo estava próximo do final. Nesse jogo que ele foi titular, se cansou muito. Rodrigo Fernandes não jogou bem também, assim, também deixou muito esse espaço. O Mendonça, pô, difícil. O Mendonça ele tenta umas coisas às vezes. Ele tentou uma hora uma bola assim que era para encaixar e isolou a bola. O Lucas Lima, o Lucas Lima ele tem se esforçado, o que não significa que ele seja intenso. Acho que ele tenta, ele achou uma bola para o Marcos Leonardo, se eu não estou enganado. O Jean Lucas dessa vez não conseguiu aparecer bem como vinha aparecido no ataque. O Marcos Leonardo acabou meio que determinando a derrota um pouco pelos gols perdidos. Eu acho que ele teve momentos que poderia ter finalizado melhor, mas eram jogadas de velocidade. Aquela que ele recebe a bola, que ele tá parado na entrada da área e isola, aquela é uma bola que, como diz o meu pai, o jogador profissional ele precisa pelo menos acertar aquela bola em direção ao gol. Se vai ser gol ou não, depende do goleiro. Mas no mínimo, o jogador profissional precisa acertar aquela bola no gol. Foi uma jogada realmente ruim, assim, uma nota negativa do Marcos Leonardo. Eu não vou crucificar nenhum jogador aqui, mas é o tipo de bola que faz falta, principalmente na situação do Santos. Lucas Braga acabou não fazendo muita coisa. O Dodi também não, muito sumido. O Patati, como eu disse, ele até entrou bem. Ele teve seus momentos de intensidade, chegou um pouco mais no ataque. Furt nem conseguiu pegar na bola. Teve um lance que ele chegou um pouco atrasado. Inclusive, acho que é o Marcos Leonardo que fura uma bola que era para ter sido gol. Eu não sei quem que furou essa bola, mas tem um jogador do Atlético Mineiro marcando, mas ele teve a chance de finalizar antes. O Kevson nem conta, porque ficou muito pouco em campo. O Santos então volta a campo no próximo domingo, 6h30 da tarde. Então, mais uma semana cheia para o Aguirre trabalhar e ver se ele consegue continuar evoluindo o time. A coisa que a gente sempre fala aqui, que espera do treinador, é que ele tenha evolução, que o time evolua, que o time melhore. Acho que o Aguirre mostrou evolução nesses dois jogos, principalmente se pegar o jogo do Fortaleza, pro jogo de hoje, assim, que são as duas derrotas mais contundentes. Acho que sim, existe evolução. Não quero me iludir, mas vamos ver como esse time agirá contra um América Mineiro pressionado, que vem de um resultado ruim na Sul-Americana, apesar de ter conseguido uma classificação num grupo bem difícil. Vem de resultados ruins no Campeonato Brasileiro, apesar de ter conseguido vencer o São Paulo em casa. E está numa posição difícil na tabela, ainda é o lanterna do campeonato, mas vem mostrando um futebol melhor e vai jogar em casa. Então o Santos precisa melhorar esse desempenho fora de casa, precisa tirar pontos do América Mineiro, conseguir esses pontos
Uma vitória, claro, seria excelente. Certo, pessoal? Então, este foi nossa análise dessa derrota do Santos para o Atlético Mineiro, na famigerada Arena MRV. Só uma nota negativa aqui, que eu achei a arbitragem muito ruim. Eu até vi o nome do árbitro, que não me lembro o nome dele, mas achei que faltou critério, que é a coisa que eu sempre reclamo, assim. Eu não me importo que o árbitro seja rigoroso, não me importa que o árbitro expulse o jogador do meu time, desde que ele seja sempre use o mesmo critério para todos os jogadores. Eu achei que ele não usou. Teve alguns lances assim que ele poderia ter sido um pouco mais rigoroso com os jogadores do Atlético. E alguns jogadores do Atlético fizeram muitas faltas e que ele não puniu adequadamente. Não estou colocando a culpa no árbitro, é só uma nota negativa que a gente faz aqui. Mas não acho que tenha sido determinante para a derrota do Santos, mas é o tipo de coisa que eu fico de olho, assim, né? Não é porque a arbitragem não influenciou diretamente no resultado que ela foi boa. Então não tenho nada assim de assintoso para reclamar, mas são esses jogos que me preocupam. Assim, eu prefiro que os árbitros sempre tenham um bom critério e não errem e nem favoreçam nenhum dos dois times. Certo, pessoal? Então este foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que achou dessa partida. No mais, domingo, 6h30, horário de Brasília, voltamos a campo e esperamos, torcemos, rezamos para que seja com uma vitória do Santos. Obrigado a todos, pra cima deles, abraço!